Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de planejamento e administração estratégica. Primeiro, o conceito de estratégia. Estratégia é uma palavra de origem grega. Tinha esse nome estratégia, que significa o plano, método, manobra ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado específico. Tá lá no site Significados esse conceito. Então, a origem grega e significava tudo isso aqui. Em cenário de constantes mudanças, as ações dependem do cenário, que seria em contextos, tá? Para não ficar repetitivo, em contextos. Por quê, pessoal? Olha só. Uma partida de xadrez, por exemplo, não tem uma única forma de você ganhar. Se o seu oponente não sabe jogar, você consegue ganhar em 4 rodadas com o checkmate do pastor. Mas se é alguém que conhece o jogo, você vai precisar de uma estratégia bem mais elaborada, que vai mudar constantemente conforme as ações do seu oponente. Então, o resultado depende do cenário dos seus oponentes e outras coisas que estão no cenário externo. Como a gente vai ver quando a gente falar de questão empresarial. E a estratégia é conhecida desde a antiguidade. Tem o livro clássico, que é do Sun Tzu, que é a arte da guerra, lá da China antiga, que mostra uma série de princípios de estratégia aplicado no contexto militar, mas que se usam bastante no contexto do empreendedorismo. Vale a pena a leitura. Aí a gente pode começar com um exemplo negativo de como o planejamento estratégico ele pode comprometer, caso ele seja mal feito, uma empresa, uma organização. Então é a Kodak. Tá? A Kodak, na década de 1970, chegou a ser dona de 80% da venda de câmeras e 90% dos filmes fotográficos. E na mesma época, ela inventou o que iria falir a empresa, a câmera digital. Então, o que acontece? Ela previu que a câmera digital ia prejudicar esse mercado aqui, a venda no mercado de câmera analógica, que ela tinha um lucro muito alto, uma margem de lucro alta. Então, ela não colocou logo a câmera digital no mercado, porque ela não quis perder essa margem de lucro alta. Ela resolveu esperar mais para colocar. E ela, na verdade, ela não colocou, né? Ela nunca colocou. Quem colocou foram outras empresas que vieram com força e quebraram a Kodak, a exemplo da Canon. E hoje a Kodak, ela não está nem de longe a empresa que ela já foi, o monopólio que ela já foi no passado. Agora tem exemplo positivo, tá? A Magazine Luiza, nesse período aqui de 2015 a 2021, ela cresceu incríveis 800 vezes a sua cotação na Bolsa de Valores, né? Foi a empresa que mais valorizou nesse período aqui. E o que é que ela fez para crescer tanto? Né? Essa valorização da bolsa, de longo prazo, ela não acontece por especulação, ela acontece porque a empresa teve bons resultados em termos de receita, lucro, enfim, resultados financeiros no geral. Ela implementou uma estratégia de marketing digital que teve sucesso, mas isso não foi a partir daqui de 2017. Desde antes ela estava implementando. E aí foi aos poucos, quando chegou forte ali as vendas online, né? A Magazine Luiza era a empresa que estava mais preparada para isso no Brasil. E aí, inclusive com a pandemia, a empresa cresceu bastante no período da pandemia, aqui pegando as empresas. Tá? Primeiro ela teve uma queda, como praticamente todas as empresas, depois ela cresceu muito. E aí é interessante isso. Então, a pessoa que tinha 3 centavos investida na Magazine Luiza lá, em 2015, isso aqui é corrigido, a ação não chegou ao preço nominal de 3 centavos, tá? Isso aqui é corrigido pela dividendos, inflação, mas, por exemplo, vou melhorar esse exemplo, a pessoa que tivesse aqui R$1.000 em novembro de 2015 e permanecesse com a ação R$1.000 em ações da Magazine Luiza até junho de 2021, ia ter R$800.000 em junho de 2021. Então, bem interessante aqui, né? Como foi essa valorização da empresa.
Mas isso aconteceu por causa de um planejamento estratégico, tá? A empresa fez todo, lá desde a década dos anos 2000 até, ela fez toda essa movimentação para se adequar ao online, que seria a nova realidade do cenário externo. Bom, a gente precisa diferenciar a administração de planejamento estratégico. Por quê? Você vai encontrar muitas vezes na literatura como sinônimos, e de fato é o que predomina, mas eu estou usando aqui um autor que é o Batner Snell, que é bem interessante para a área da administração, e ele diferencia. Por quê? Existem em toda organização 3 níveis organizacionais. Toda organização pode ser visualizada dessa forma: o nível estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico ele vai estar, na visão do Batner-Hill, mais associado ao nível estratégico, enquanto que a chamada gestão estratégica é o nível operacional. E a administração estratégica ela vai englobar as duas. E ela vai estar relacionada a todos os níveis. Então, é essa a diferença que o Batner-Hill traz para a gente. E a gente vai começar a falar de administração estratégica, então. O autor, isso aqui também baseado no Batner-Hill, ele traz as etapas da administração estratégica. Então, começa com o estabelecimento da missão e da visão, depois vem a análise do ambiente interno, externo e interno, aí não tem um antes do outro, as duas podem ser feitas concomitantemente. Aí vem a formulação de estratégia, a implementação e o controle estratégico. Então, vamos lá falar de cada um deles. Primeiro, estabelecimento da missão e visão. Missão é a razão de ser da organização. Visão é aonde ela quer chegar. Tá? São chamadas orientações estratégicas e a maioria das organizações estabelecem. Olha só o exemplo do Instituto Federal do Amapá. Então, estabelece como missão. Aumenta aí o zoom, né, se você estiver vendo no celular. Mas eu vou ler aqui, tá? Que está um pouco pequeno. Missão: promover educação profissional pública de excelência em todos os níveis e modalidades de ensino, integrando ensino, pesquisa e extensão para a construção de uma sociedade democrática, justa, igualitária e conscientemente sustentável. Então, a missão são essas palavras. Então, quando alguém me perguntar qual é a missão de determinada empresa, de determinada organização, você não pode dizer com as suas palavras, porque a missão ela é institucional, ela é institucionalizada, ou seja, quem define é a organização. Se for, no caso, um trabalho científico, e você for falar da missão da empresa, você vai ter que fazer uma citação direta, como está aqui com aspas, só que o ponto vem depois das aspas, só essa diferença. Então é bem interessante a missão começar com um verbo, promover, buscar, atender, alguma coisa assim, tá? E é algo que precisa ser uma constância aí na organização, que dificilmente vai mudar, mas existem casos que a missão muda. Mas em tese ela é feita para não mudar. A visão é aonde a organização pretende chegar no futuro, por isso que está aqui visão de futuro. Também é uma declaração, ou seja, institucional da empresa, tá? Você não pode dizer que a missão é uma coisa diferente, que a visão é uma coisa diferente do que está aqui. E a visão do IFAP é ser referência à educação profissional, proporcionando desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do Amapá, com reconhecimento nacional e internacional, garantindo acesso, a permanência e o êxito por meio de política de acesso aos estudantes. E aqui eu gosto desse conceito aqui até do Amapá, eu gosto da visão dela começar com ser referência. E depois ela fala mais alguma coisa e numa abrangência geográfica. Então, é uma forma bem interessante de você colocar a visão de uma organização, né? Começar com ser referência em tal, na área que atua, na região. Aqui no caso foca da Amapá, mas tem empresas ali que focam no Brasil, outras no mundo, então vai ser, por exemplo, Microsoft, vai ser referência, mais ou menos assim, não é bem essa, mas vai ser algo no sentido, ser referência no mundo. Tá? Então é bem interessante começar com essa referência e colocar uma abrangência geográfica. Beleza, compreendido missão e visão, vamos lá para análise do ambiente externo. São 3 fatores que são relevantes na análise do ambiente externo. Tá? Existem outros, mas o mais importante é o mercado. E aí você tem como analisar o mercado através das forças de Porter, mas tem também os fatores políticos que são relevantes. No mercado, a gente tem que entender a diferença de mercado para empresa. Então, Volkswagen é uma empresa, ela atua no mercado automobilístico. Coca-Cola é outra empresa, ela atua no mercado de refrigerante. Não existe só ela. Então, beleza.
Então, mais importante de se analisar no mercado são os seus segmentos e tendências. Olha só o exemplo do mercado educacional. A gente pega aqui 2 segmentos do mercado educacional. Primeiro é um segmento da educação superior. Está dentro do mercado educacional. E dentro da educação superior nós temos 2 outros subsegmentos, podemos dizer assim, ou segmentos menores, que é a educação presencial e EAD. E o que a gente percebe aqui? A gente primeiro divide em segmentos para focalizar a empresa. Talvez tenha empresas que focalizem no EAD, outras no presencial. Esse gráfico aqui ele vai até 2017. Ele está lá no relatório contábil da empresa Cogna. Está aqui o link. E o que a gente vê aqui? A tendência de crescimento do EAD ela é muito mais forte do que do presencial. E aqui a gente já consegue ver outras coisas, porque o mais escuro é privada e o mais claro é pública. Então a gente vê, por exemplo, aqui que o grande crescimento do EAD no Brasil, no período de 2013 a 2017, foi na privada. E aqui o crescimento aconteceu nas duas, tá? Mas a maioria das vagas estão na privada também. E se a gente pegar a pandemia, esse crescimento vai ser ainda maior, porque muita gente migrou para o EAD ali no período da pandemia, tá? Beleza, pode-se ter parâmetro de comparação. Só a grosso modo, uma tendência positiva dessa é benéfica, tende a ser benéfica para as empresas que estão atuando nesse setor. Ou então, para a empresa que está em dúvida entre atuar na superior ou na presencial, a superior ela tem essa vantagem aqui. Agora tem um porém. Imagina que tem 100 empresas e as 100 resolvem aqui, e 99 resolve ir para a educação superior. E uma vai para presencial, essa uma vai ter uma vantagem, porque todas as outras vão estar se concentradas assim, aqui. Então, você tem que olhar também o que os seus concorrentes estão fazendo. Olha só. Falando agora dos parâmetros de comparação. Porque, assim, a taxa de crescimento, todo o gráfico de crescimento de mercado, ele tem um certo patamar, ele vai alcançar um platô, né? Até onde pode crescer ali a educação superior no Brasil. Isso aqui é número de matrículas, só lembrando aqui, por milhares, né, de pessoas. Então, olha só. No Brasil, por 1.000 pessoas aqui, né? Número de matrículas por 1.000 pessoas. Então, olha só. Apenas 17% dos jovens entre 25 e 34 anos possuem graduação. Isso é um valor pequeno. Se a gente comparar aqui, isso aqui são dados da Croton. A Croton coletou. Croton, aquele link que eu falei ainda há pouco, tá? Menos da metade da média dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que é 44%. E está abaixo de países como Chile e México. Então, olha só. Está muito distante da OCDE. Beleza, mas esses são os países ricos. Alguém pode argumentar assim, o Brasil nunca vai chegar lá, porque o Brasil é o Brasil, né? E aí, mas beleza, tem países aqui da América Latina, como o Chile e o México, que estão bem melhores do que a gente. Alguém pode argumentar, mas o Chile é liberal. Alguém que acredita que o liberalismo é o que dá certo, né? Aí pode dizer, o Brasil não vai chegar no Chile porque o Chile é estruturalmente liberal. Beleza, mas o México não é assim. O México tem ali uma estrutura política mais próxima do Brasil. E aí, mesmo o México, ele está ali na nossa frente. Então, isso por um lado é ruim, pensando no lado social, né? Se isso aqui for um indicador de capacitação das pessoas, mas significa que o Brasil tem muito a crescer. E seria algo positivo para a empresa, porque é um mercado que ainda pode crescer e aí você pode aproveitar se você for empreender nele. Agora, quando você olha para o ambiente externo, você tem que entender que existem ameaças. E aí uma forma de você analisar as ameaças são através das chamadas forças de Potter. Você vai analisar o poder de barganha dos fornecedores e também dos clientes aqui, né? A rivalidade entre os concorrentes, que é o fator central, a análise de novos entrantes e de produtos substitutos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, então eu vou falar aqui mesmo sobre cada um deles. Rivalidade entre concorrentes. Concorrentes são pessoas, são empresas, né, organizações que oferecem o mesmo produto no mercado que você está oferecendo. Então, se você está oferecendo um arroz, arroz da marca Tio João, vai ter arroz da marca Mãe Terra. Os dois são arroz, os dois vão concorrer. Substitutos é diferente. Ele oferece um produto diferente do seu, mas para atender a mesma necessidade. Então, você vende arroz, o seu substituto é o macarrão.
É outra empresa lá que vende macarrão. É um produto diferente do seu, mas está atendendo a mesma necessidade, que é saciar a fome. Novos entrantes é a capacidade de alguém entrar nesse mercado. Então, é um mercado de fácil entrada. Por exemplo, educação EAD. Não é muito difícil você montar uma faculdade EAD. Claro que todo o negócio tem suas burocracias. Mas se a gente comparar, por exemplo, com uma indústria, a indústria é mais difícil, inclusive porque precisa de mais capital para você montar uma fábrica, né? Então tem já a barreira financeira do capital. Você vai ver quais são as barreiras que existem. Às vezes é barreira tecnológica, barreira de conhecimento. Tá? Eu quero montar um polo de educação no município lá no interior do país. Eu quero ter alguém para me ajudar, mas não tem ninguém capacitado. Isso é uma barreira. Tá? Mas, dependendo da realidade, a ameaça de novos entrantes pode ser grande ou pequena. Né? E aqui, o poder de barganha dos fornecedores e do cliente, eles vão estar relacionados porque você vai olhar para a sua cadeia de suprimentos. Tá? Tudo que está antes, que está lhe fornecendo o produto, são fornecedores. E quanto menos fornecedores você tiver, maior o poder de barganha deles. Grave isso aqui. Isso aqui é uma relação inversa. Se eu tenho poucos fornecedores, eles têm grande poder de barganha. Por quê? Porque eu não posso trocar de fornecedor. Se eu preciso de um insumo e só aquele cara me oferece, se ele aumentar o preço do insumo, eu não tenho muito o que fazer. Vou ter que aceitar e depois repassar esse preço, esse aumento do preço dos insumos para o meu consumidor. Aqui é fácil a gente perceber o poder de barganha dos fornecedores. Dos clientes é um pouco mais difícil, porque geralmente você pensa logo no cliente final. Tá? Então, a cliente é a pessoa que está consumindo o produto, né? O usuário do produto. Existem vários tipos de cliente. O usuário é o que usa o produto, mas tem outros. Então, tem o cliente que ele vai comprar seu produto e depois vender para outra pessoa. Então, ele vai estar ao longo da cadeia de suprimentos. Não necessariamente ele precisa ser o cliente final. E quando é esse caso, é mais comum que a gente possa ter um grande cliente que compre o produto de todo mundo que está aqui antes dele, né? De todos os fornecedores dele. Então, esse grande cliente, ele determina o preço. Tá? Porque todo mundo vai ter que vender para ele. Só tem ele comprando. Depois ele vai revender em outro centro distribuidor. Como só tem ele comprando, é ele que determina o preço que ele vai comprar. Se você não vender para ele, os seus concorrentes vão vender e vão ter vantagem em relação a você. Então ele tem poder de barganha. É a mesma história. Quanto menos clientes você tiver, maior vai ser o poder de barganha deles. Beleza? Então vamos lá para fatores políticos. Aqui vai incluir atividade legislativa de regulamentação, de efeitos no setor que você vai atuar. Vai considerar o nível de atividade política em que as organizações e associações se engajam. Aqui você tem questão de lobby, né, do setor querendo influenciar na política, questão de orientação política. Aqui eu vou dar o exemplo de política pública que pode beneficiar uma empresa. O FIES aqui no Brasil foi um programa implementado no início dos anos 2000 que beneficiou empresas do setor educacional. Inclusive, a atual Cogna, que é a antiga Croton, cresceu muito aqui com essa política. Tá? Naquela época, o Brasil tinha uma orientação política de esquerda. E aí, depois o Brasil acabou reorientando a sua política, né? E isso aqui acabou diminuindo esse benefício aqui que o governo deu para as empresas do setor educacional. E a empresa Cogna, no caso, sentiu, tá? Se você pesquisar aí o gráfico de cotação dessa empresa, você vai ver uma queda que acontece, que quase coincide ali com a diminuição do FIES. O FIES existe até hoje, mas o orçamento dele, do governo, é bem menor do que no passado. Então, é uma política que no início beneficiou, depois com o fim dela a empresa acabou não se adequando, não tendo problemas, né? Tá tentando se readequar. E aí você pode ter fatores aí de aumento de impostos que influenciam a empresa, do governo promovendo ali uma recessão econômica, uma crise cambial, como o caso da Argentina, que isso vai prejudicar todas as empresas. Então você tem todo o fator político que a empresa não controla, mas ela tem que estar atenta para que ela se consiga ali estrategicamente se antever a mudanças políticas. Fatores sociais. Fatores sociais atuais e potenciais é seu
efeitos no setor. Grupo de interesses social, consumidores ambientalistas e grupo de ativistas. Tem um exemplo aqui no futebol, o Gil do Vigor é um economista conhecido no Brasil, né? Ele participou do programa do Big Brother, ele ficou bem conhecido. E ele é pernambucano, ele torce para um time que é o Sport Recife. E aí ele também é homossexual. E uma vez o Sport fez uma campanha LGBT e um dos dirigentes do Sport acabou falando, né, que não apoiava e criticando a questão da campanha LGBT. E assim, o Gil do Vigor, ele respondeu a esse cara, ele teve o apoio ali da sociedade, né, principalmente dos torcedores do Sport. Isso foi, acho que foi há 1 ou 2 anos atrás, nós estamos em 2023, e então a questão da torcida do Sport ficou a favor do Gil do Vigor e da causa LGBT. Isso em 2023. Uma coisa que não aconteceria na década de 90. Porque na década de 90, a questão da homofobia era mais forte no Brasil. Não que hoje não exista, infelizmente não existe. Mas a gente melhorou nesse sentido, até das manifestações públicas, né? Inclusive de clubes de futebol, empresas apoiando a causa LGBT, e isso trazendo também um retorno de mercado, coisas que não acontecia no passado. Quinto, mercado de trabalho. Vem as questões trabalhistas. Então você tem que estar atento ali para a necessidade dos trabalhadores, limitações, oportunidades, problemas que se confrontam. Exemplo, tem uma mão de obra de baixa qualificação. Eu quero montar uma mineradora aqui na Amazônia. Beleza, eu vou precisar de uma mão de obra qualificada aqui. E aqui a gente tem uma baixa mão de obra, no geral, da população. Né? Estou falando aqui do estado do Amapá, mas eu sou paraense. No estado do Pará, apesar de você ter, nos dois estados, muitos empreendimentos minerários, a mão de obra qualificada dificilmente se encontra na região, porque a população tem um baixo nível educacional e de pobreza, no geral, então não consegue formar mão de obra qualificada. Geralmente vem de fora, mas nem sempre tem disponibilidade para vir para cá, para a nossa região da Amazônia. E aí, não vou entrar no mérito do debate da mineração e a questão ambiental, mas só olhando para uma empresa que quer empreender na mineração na Amazônia, vai encontrar essa dificuldade, principalmente nos municípios que são mais distantes das regiões metropolitanas, de dificuldade de acesso existe também, com aumento de custo logístico, e vai ter menos atratividade para a mão de obra qualificada ir para aquela região distante, né, dos centros. Então tem esse problema que você pode encontrar no mercado de trabalho da região. Fatores macroeconômicos. Aqui também a política vai influenciar muito, porque são fatores econômicos que afetam na oferta e na demanda de crescimento, concorrência e lucratividade. Então vai ter taxa de juros, câmbio, cenário internacional. Se, por exemplo, você entra numa guerra cambial, Estados Unidos e China, o dólar pode subir. Se tem uma guerra também da Ucrânia com a Rússia, o dólar tende a subir, porque em ambos os casos, os investidores mundiais eles correm para os títulos públicos americanos, que eles são considerados mais seguros, e o dólar valoriza. O dólar valorizando, isso afeta todas as cadeias de suprimento e, consequentemente, os produtos no Brasil tendem, no geral, a ficarem mais caros. Tá? E aí o governo também, para tentar controlar esse aumento, ele eleva a taxa de juros, o que desincentiva o empreendedorismo. Tudo isso aqui são fatores macroeconômicos que a gente precisa entender se a gente quiser empreender. Tá? E, por fim, análise tecnológica. Então, inovações recentes que afetam o setor. Então, olha só, o meu canal no YouTube aqui, ele é voltado para a produtividade acadêmica. E aí acabou de surgir, se difundir nesse ano de 2023, a inteligência artificial através do ChatGPT. E aí é uma inovação, tá? Uma inovação que vai afetar toda a questão de produtividade acadêmica, assim como a inteligência artificial afetando várias áreas aí, da atuação profissional. Análise do ambiente interno. Vai entrar aqui 5 coisas: finanças, recursos humanos, marketing, produção e operações e outras atividades. Vamos começar aqui com... A gente vai falar de cada um deles, né, mais brevemente. Análise financeira
é através, deixa eu tirar isso aqui, de demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial e DRE. Aqui no canal tem aulas sobre isso, mas você vai começar, e também tem o fluxo de caixa, tá? Demonstração do resultado de exercício e fluxo de caixa. Tem outros, mas esses são os mais importantes. A entrada efetiva, a entrada e saída efetiva de dinheiro. É importante para você projetar o fluxo de caixa, para você ver a questão ali do retorno da empresa de longo prazo esperado, você vê a situação financeira da empresa também, se ela tem dívidas controladas, se os lucros estão condizentes com o que foi planejado, isso é importante você analisar. Se ela pode fazer determinados investimentos para tentar se expandir, se é viável ela contrair uma dívida também para se alavancar, tudo isso entra na análise financeira. Aí vem a análise dos recursos humanos, que é feita em todos os níveis da organização. Então, estratégico, tático, operacional, você vai focalizar nas atividades chaves, incluindo aqui, eu vou colocar os 6 processos, tá? De gestão de pessoas. Aí tem o processo de agregar, inclui recrutamento e seleção. Tem o monitorar, mas monitorar lá no final, tá? Depois eu vou colocar a ordem. Tem o manter, tem o aplicar, que o aplicar é bem aqui. Aplicar, tem o desenvolver, bem aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Ah, tá aqui. Desenvolver, renumerar. Tá? São esses 6 processos que são importantes. E o manter ele vem antes do monitorar. Então, olha só. O agregar é você recrutar e selecionar funcionários. O aplicar é você desenhar o cargo e as tarefas que eles vão implementar na empresa. O remunerar é você oferecer salário e outros benefícios para esses funcionários. O desenvolver é você capacitar e também envolver na questão da relação deles, né? Na questão hoje cada vez mais importante psicológica para tentar manter um bem-estar. O manter é você conseguir fazer com que eles continuem, com que eles não saiam da empresa. Né? Inclui também você dar uma boa remuneração, mas você também ter um bom ambiente de trabalho, um ambiente ali que não seja hostil e que também tenha respeito, né? Entre todas, que o funcionário não sofra assédio de qualquer tipo. Isso inclui manter. E o monitorar é você ficar avaliando constantemente os resultados desse funcionário e tomar medidas cabíveis caso ele esteja abaixo do esperado, desde você tentar chamar atenção, tentar melhorar, até mesmo você chegar a demitir. Tudo isso aqui é importante, tá? Vamos falar de auditoria de marketing. Então, vou colocar só marketing, tá? Porque não faz muito sentido colocar auditoria aqui. O marketing ele identifica mercado, segmento de mercado e posição competitiva na participação da organização. Ele tem um foco no cliente. Aqui no canal também tem aula de tudo isso aqui, tá? Tem aula de gestão de pessoas, só você procurar a playlist. Tem aula de marketing, mas aqui eu estou falando de forma bem sucinta. E aqui ele vai ser baseado nos 4 P's, que é produto, preço, prazo e promoção. Tem mais coisa ainda no marketing, mas essa aqui é a base do marketing, desde lá de 1960, quando Jerome McCarthy colocou para a gente os 4 P's do marketing, tá? Vamos lá para análise da produção e operações. A área de produção é importante, a área do ambiente interno, então referente à fabricação, produção, serviço. Entra aqui também a questão logística, tá? Logística interna, porque existe a logística externa, que é a cadeia de suprimento. Tudo isso aqui é relevante e você também busca eficiência. Eficiência constante, ou seja, produzir mais com menos, né? Ter um produto melhor também, eficiência e qualidade. Qualidade também entra aqui, né? Qualidade de sua produção. Embora a qualidade seja de fato voltada para o cliente, mas ela também é importante na produção, tá? Eficiência dos processos. Porque tem toda a área de gestão de processos aqui que é importante.
Bom, outras atividades, pesquisa e desenvolvimento, administração de sistema de informação, engenharias e compras. Tudo isso são atividades internas da organização que você tem que avaliar, tá, para análise do ambiente interno. Seja se você... a planejamento da administração estratégica é importante para se você vai empreender, aí você vai avaliar o seu ambiente externo e interno, ou se você vai ali ser parceiro ou investir numa empresa, vai avaliar o ambiente interno e externo dela, tá? Aí depois que você faz essa análise do ambiente interno e externo, vem a formulação de estratégia, de acordo com o Batney-Snell. Aí você tem duas estratégias que são importantes, a empresarial e a de negócios, tá? A gente precisa entender isso aqui. O que é um negócio, primeiro? O negócio é a negação do ócio, tá? Isso é a origem latina dela. Então, é toda atividade que consiste na aquisição de renda em função de uma entrega de bens ou serviços. Então, negócio não é empresa, tá? A empresa é um negócio formal. Ó, empresa é um negócio formalizado. Toda empresa é um negócio, sim, mas nem todo negócio é empresa. Então, se a Ford faliu no negócio automobilístico, continuará a existir, porque ela tem outros negócios. Ó, se a Ford falir, vírgula, o negócio automobilístico continuará a existir, porque a Ford só é uma empresa, tá? Então, o negócio ele pode ser tanto maior do que a empresa, o negócio automobilístico, mas a própria Ford ela pode estar dividida em negócios. Então, o negócio é tão genérico, o termo, que ela pode ser tanto maior como menor do que a empresa. Tá? Porque a Ford pode ter um negócio sustentável, um negócio de carro, um negócio de moto, enfim. Nem todo negócio é uma empresa. Tá? Isso aqui é importante, porque o conceito de negócio é atividade que visa adquirir renda. Então, se você pensar um negócio, por exemplo, de um Uber, uma pessoa que é Uber, não é uma empresa, mas dá para dizer que ele é um empreendedor? Sim, quem diz que Uber não é empreendedor não entende o conceito de empreendedorismo, porque empreendedor é diferente de empresário. O Uber não é um empresário, ele não tem CNPJ, mas ele é um empreendedor, ele pode aplicar todas as técnicas de empreendedorismo, inclusive a mentalidade. O empreendedorismo é muito mais uma mentalidade do que outra coisa, lá para gerenciar aquele negócio dele, que está proporcionando uma renda. Tá? Beleza. Uma empresa pode ser entendida como um conjunto de unidades de negócio, olha só. Então você tem, falei que pode ter várias unidades de negócio numa empresa. Pode ter vários negócios e a empresa ela pode dividir esses negócios de fato em unidades, estabelecer institucionalmente como se divide os seus negócios, tá? E aí você tem a empresa, esse círculo grande, e vários negócios proporcionando renda. E aí, as unidades de negócio elas podem estar tanto no nível estratégico, como tático, como operacional. E vão ser chamadas de unidade estratégica de negócio, unidade tática de negócio, unidade operacional de negócio. Tá? Você pode ter vários níveis dentro da empresa e eles agrupados nos 3 níveis básicos. Isso pode estar dividido em unidade de negócio. Tá? Beleza, tendo essa introdução, o que é estratégia empresarial? É a relação entre as UNs estabelecidas pela organização. Como é que essas unidades de negócio aqui, ou essas que estão aqui ao longo dos níveis organizacionais, elas vão estar relacionadas? E elas podem estar relacionadas de 4 tipos: concentração, integração vertical, verticalização, diversificação concêntrica e diversificação por conglomerados. Concentração, qual é a definição? A empresa possui apenas uma unidade de negócio. O objetivo na verdade, ele é usado por pequenas... aqui, ó. O objetivo é esse aqui. Deixa eu começar com o verbo. Penetrar no mercado de alto crescimento. Mais comum para pequenas empresas. Tá? Mais comum para pequenas empresas aqui. Então, vai penetrar no mercado de alto crescimento, porque ela vai se concentrar em uma unidade de negócio. Ela não tem capital, recurso para ter mais de uma unidade de negócio. Então, é melhor escolher uma que ela seja bem concentrada. Exemplo, loja plus size. Então, é uma loja que só vai vender roupa plus size. É diferente de uma loja que você tem um departamento plus size e vende outro tipo de roupa. Não, aqui ela vai vender só roupa plus size porque é um público-alvo que vem crescendo estatisticamente. Ou restaurante vegano, também um público-alvo que vem crescendo estatisticamente no Brasil e no mundo. Então, você vai ter um restaurante que só vai vender comida vegana. Vai ter uma estratégia concentrada. Verticalização. O N se dispõe ao longo da cadeia de suprimento. Tá?
Então, você tem várias ONs, mas elas vão estar ao longo de uma mesma cadeia de suprimentos. O objetivo é eliminar incertezas e reduzir os custos associados com fornecedores e distribuidores. Então, você não quer ter esse compromisso com o fornecedor e distribuidor. Lembra lá das forças de porta que eu falei que eles têm poder de barganha? Você quer eliminar essa barganha deles, e inclusive porque eles podem falhar com você. Eles podem não honrar os compromissos e você vai, por conta disso, pode não atender seus clientes. Então, a Ford usou essa estratégia. A Ford, ela extraía desde a borracha para produzir o pneu do carro. Tem a localidade Fordlândia aqui no estado do Pará, tá? Próximo da região de Santarém, onde ela extraía a borracha, na época da borracha da Amazônia, lá na primeira metade do século XX, e até a venda do carro para o consumidor final. Você tinha a própria Ford vendendo ali para o consumidor. Hoje você tem muito mais revendedoras. Mas naquela época a verticalização ela deu certo, ela fez fortuna para a Ford, principalmente na primeira metade do século XX. Depois a Toyota mudou um pouco esse modelo de negócios, mudou um pouco não, mudou bastante, né, com as empresas ali se concentrando em um elo da cadeia de suprimento em vez de toda a cadeia, né, tendo mais uma produção enxuta, que se diz. Mas a verticalização ainda é importante hoje. Um exemplo de empresa verticalizada no Brasil é a Petrobras, que ela faz desde a extração do óleo até a venda do combustível lá no posto de gasolina. Diversificação concêntrica. Diversificação concêntrica é a ampliação das UNs a partir de um negócio central, tá? Aqui os negócios não necessariamente vão estar num diferentes elos de uma cadeia de suprimento, mas eles vão estar próximos sim, tá? Pode ser no mesmo elo, mas que atuem para diferentes públicos-alvos. Então, o objetivo é obter sinergia de negócios relacionados. O exemplo é a Cogna. A própria Cogna, ela divide ali seus negócios no setor educacional, na educação superior B2C, que é a Croton. B2C significa Business to Consume, ou seja, da empresa para o consumidor, pessoa física. Tá? E tem a educação superior B2B, que é Business to Business, que é de empresa para empresa. Aqui ela vai oferecer serviços para outras empresas, que é a plataforma da Platos, que ajuda ali na gestão educacional do ensino superior. Aí tem o B2C da educação básica, que é a unidade de negócio Saber, dentro do grupo Cogna, e tem a B2B da educação básica, né, oferecer serviços para outras empresas. Tem duas unidades, a Vasta e a Somas. Ainda tem aqui um staff que vai assessorar esses outros. Mas você vê que todas as unidades de negócios estão no setor educacional. Elas não são elos de uma cadeia de suprimentos, mas elas são negócios diferentes. Quando você pega a história dessa empresa, ela começou com o colégio Leonardo da Vinci, que era um colégio da educação básica. Depois ela se expandiu para... Ela começou bem aqui, ó. Na verdade seria B2C, tá? Colégio bem aqui. E aí depois ela foi se expandindo os seus negócios para a educação superior, para a prestação de serviços para outras empresas. Então é bem interessante. Foi um exemplo de diversificação concêntrica. Diversificação por conglomerado. Quando você amplia as unidades de negócio para negócios não relacionados. O objetivo é reduzir riscos através da diversificação. Então, um exemplo é a holding Itaú S.A. A Itaú S.A. ela é dona do Itaú Unibanco. Existem duas empresas, inclusive as duas são listadas na bolsa, que é a Itaú S.A. e Itaú Unibanco. Itaú S.A. também é dona da Aparcartas, de uma empresa de tecnologia. Tem participação societária em várias empresas do Brasil, como Sanepar, Semig, mas não necessariamente como majoritária. Mas onde ela é majoritária, ela tem, que a gente pode dizer, uma diversificação por conglomerados. É claro que a maior parte do resultado da empresa vem do banco, tá? Acho que é 80% a 90% que vem do banco. Mas, não é mais do que isso, é mais de 90% que vem do banco. Só que, imagina numa situação que não fosse isso, que ela tivesse ali metade com banco e metade com a Aparcartas. A Aparcartas é uma empresa de sandália, que é a dona lá da marca da Havaiana. Então, a Itaú que vende a Havaiana, né? Parece estranho isso aí. Qual é o objetivo de você ter uma mesma empresa, que a gente chama de holding, controlando um banco e uma empresa de sandália? É assim, se o banco der ruim, pode ser que os resultados sejam compensados por bons resultados ali da empresa de sandália, e vice-versa. Então, um pode compensar o outro no cenário que o mercado de determinado setor acaba tendo algum prejuízo. E aí, quanto mais diversificado for aqui, quanto mais negócios diversificados você tem, você vai diminuir o risco. Porque
Se um dos negócios for ruim, os outros tendem a compensar. Tá? Esse é o objetivo de você ter uma diversificação por conglomerados. E a estratégia de negócios? Cada ON específica vai buscar vantagem competitiva. Por quê? Quando a gente fala de estratégia empresarial, a gente está dizendo que como é que as ONs estão relacionadas. Aqui a gente vai olhar para cada unidade de negócio. Basicamente tem duas formas, diferenciação e baixo custo. Diferenciação, a empresa vai ser única em uma dimensão, que os consumidores valorizem. Então, baseada na qualidade do produto, tá? Qualidade do produto na entrega de valor para o cliente. Exemplos, unidades sustentáveis da Natura. Então, a Natura ela tem várias unidades de negócio e ela vai buscar em todas elas ser sustentável. Então, a Natura ela tem esse perfil, né? Tem várias ali certificações ambientais, faz parte do índice Dow Jones de sustentabilidade. E aí ela está buscando um cliente, um público-alvo específico ali que são consumidores sustentáveis. Recentemente a Natura ela comprou a Avon, tá? E ela fez modificações ali na Avon. Mas imagina que ela não tivesse feito as modificações. A Avon ela não tinha, até onde eu sei, essa pegada aqui. Ela era mais direcionada para um público de baixa renda. Aí entra o que a gente chama de estratégia de baixo custo. Quando a empresa busca ser eficiente e oferecer produtos padronizados que possibilitem economia de escala de produção. Tá? O exemplo mais comum é da própria Ford, porque ela produzia carros padronizados lá no início do século XX, né? A Ford antiga. E aí ela produzia em larga escala e o carro era num preço acessível às camadas populares. Ela lucrava o que a gente chama de margem de lucro, pouco por cada unidade vendida, mas ela vendia em grande volume. Então o grosso do lucro dela estava no volume de vendas, não na margem de lucro. Enquanto que aqui, quando a empresa tem estratégia de negócio de diferenciação, ela não precisa vender tanto produto, mas ela vai ter uma margem de lucro maior para cada produto que ela vende. Então, ela não vai ficar tão dependente do volume de vendas. Aqui, empresa de commodities também, né? Commodity ela não tem como se diferenciar, porque no próprio conceito são matérias-primas sem valor agregado, incluindo minérios, produtos agrícolas. Então, como não tem tanta diferenciação, você vai acabar competindo por volume de venda. Então, só para concluir o exemplo da Natura, que ela tem a marca Natura e a marca Avon, ela poderia estabelecer unidade de negócio com diferenciação, marca Natura, e unidade de negócio com baixo custo, a marca Avon. É comum as empresas fazerem isso, elas podem, não necessariamente todos os negócios da empresa vão competir só por diferenciação ou só por baixo custo. A Ambev é um exemplo disso, né? Ela tem a cerveja que é mais diferenciada, que ela comercializa aqui no Brasil, né? Não é dona, mas ela tem o direito de comercialização, que é ali a Budweiser, e ela tem as cervejas mais populares, como a Brahma, a Skol, enfim. Implementação de estratégia. Apenas um bom planejamento não é suficiente. Para uma boa implementação de estratégia é necessário pelo menos 2 fatores. O apoio e integração das decisões referentes à estrutura, a tecnologia, recursos humanos, sistema de recompensa, cultura organizacional e liderança. Tá? Então você tem que ter isso aqui, porque até então a gente só está falando de planejamento, mas só planejar, você pode planejar, fazer um plano perfeito, mas quando colocar em prática começar a ter problemas. Então você tem que saber, tem que fazer parte do plano também a questão de você conseguir implementar ele. E aí você tem que ter a administração estratégica participativa. Olha só o que o Batman New fala para a gente. Os altos níveis ainda podem orquestrar e implementar a implementação geral do processo, mas colocam responsabilidade e autoridades muito maiores na mão de outras pessoas. Então você tem que incentivar essas pessoas têm que participar do processo de planejamento, para que elas entendam o que a empresa quer e estejam mais motivadas para implementar, porque é muito comum o planejamento estratégico, né? A gente está falando de planejamento não de administração, ser feito só pela alta gestão, pelo estratégico. E quando ele vai ser posto ali para o nível tático operacional, as pessoas não entendem o porquê estão fazendo aquilo. E aí elas não se motivam. Quando elas participam do processo de planejamento, elas tendem a ser mais motivadas. Por isso que esse autor defende a administração estratégica ao invés do planejamento estratégico. O controle estratégico significa a criação de um sistema de controle estratégico no intuito de
Apoiar os administradores na avaliação do progresso da organização com sua estratégia. Propor ações corretivas quando necessárias. Desenvolver indicadores de desempenhos. Buscar eficiência e flexibilidade e monitorar os gastos financeiros através do orçamento. Significa o seguinte, pessoal. Você faz tudo em planejamento e implementação. Depois você tem que ver se o que você planejou esteve de acordo com os resultados que você obteve da execução. E como é que você vai saber isso? Você vai ter que ter ali uma avaliação constante, com base em indicadores, para monitorar, por exemplo, a questão financeira, a questão da eficiência produtiva, olha só, a questão de indicadores de desempenho. Então, isso é importante, a fase do controle. Deixa eu voltar aqui nesse gráfico, tá, para vocês, só para a gente rever um pouco a aula. Então, tem ali estabelecimento da missão e da visão, análise do ambiente interno e externo, formulação da estratégia, implementação da estratégia e o controle. Depois volta para o ciclo, olha. E o ciclo volta em várias etapas aqui. Na verdade, a missão e a visão elas já são estabelecidas. Então, o ciclo volta aqui para a análise do ambiente externo e interno, tá? O Batner não coloca para a gente, mas tem uma coisa que é importante aqui, que eu vou fazer agora para vocês ao vivo aqui na aula, tá? Ao vivo não, vou fazer no momento, né? Esse vídeo está sendo gravado. Então, olha só. Existe uma coisa que é a síntese da análise do ambiente interno aqui, da análise do ambiente interno e externo. Então, é o que a gente chama de matriz SWOT. Matriz SWOT. Eu vou construir uma matriz SWOT agora para vocês. Na matriz SWOT, o que é que vocês vão ter? Deixa eu tirar o design, porque esse design aqui não é o melhor. Esse aqui, vou fazer um design assim mais simples. Então, você vai ter aqui ambiente. Eu acho que vou precisar de mais uma linha aqui. Vou inserir uma linha. Opa. Não é aqui, é aqui, ó. Layout, inserir uma linha. Essa linha aqui, na verdade, eu vou primeiro colocar o que tem internamente na matriz, tá? Você tem forças, fraqueza, força, fraqueza. Aqui do lado da força vai estar do lado da fraqueza vai estar ameaça. Ameaça e oportunidade. Tá? Então, a matriz SWOT, ela vem do inglês. Então, é Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Mas no Brasil, ela pode ser traduzida como matriz FOFA. Tá? Porque aqui é FOFA. Tá? E o que significa isso? A força, vocês concordam que a força de uma empresa... Deixa eu colocar aqui um 28. É um aspecto positivo. E a fraqueza é um aspecto negativo. Tá? Aspecto negativo e positivo. E elas fazem parte... Não precisa ser dessa linha não, deixa eu excluir. Excluir linha. Elas fazem parte do ambiente interno. E aqui as oportunidades são aspectos positivos do ambiente externo. Enquanto que as ameaças são aspectos negativos do ambiente externo. Tá? Então, isso aqui são os aspectos relevantes. Tá? Essa aqui é a nossa matriz SWOT. SWOT. Você vai pegar aspectos positivos e negativos do ambiente interno e externo. Então, eu tenho a minha empresa, depois que eu faço análise externa e interna, eu vou aqui sintetizar isso aqui numa matriz. Tá? A matriz ela vai estar bem aqui. Então, os pontos positivos lá do ambiente interno, a empresa ela tem um marketing bom, ela tem ali uma recorrência de vendas, ela tem um público fiel, é força. Ponto negativo do ambiente interno, exemplo, a empresa está endividada, a empresa está tendo muita saída de funcionário, ela está tendo muito conflito de gestão de pessoas, isso seria ambiente interno, fraqueza.
No ambiente externo, exemplo de oportunidade. A empresa está no mercado educacional e a gente viu aqui nessa aula que tem boas perspectivas de crescimento no Brasil. Então, isso é uma oportunidade que, se a empresa fizer uma boa gestão, ela vai conseguir alcançar. Tá? Ameaça. A minha empresa aqui, o país está passando por um momento de crise financeira. Isso é uma ameaça do ambiente externo, um aspecto negativo do ambiente externo. Eu vou ter menos pessoas com recursos financeiros para consumir os produtos da empresa. Beleza? Então, é bem interessante essa síntese, tá? O Batner não coloca para a gente, mas é uma síntese, que ela vai estar aqui nas duas etapas, do ambiente externo, elas podem servir, sim, essa síntese para formulação de estratégias, implementação e controle e manutenção do ciclo de administração estratégica. Então, aqui, os principais autores dessa aula, eu falei do conceito lá, né, de estratégia de significados, e foi baseada no livro do Batner New aí, de 2009.